Parte 1. O início da ascensão. Odebrecht nasceu como uma pequena construtora no interior da Bahia em 1944, mas rapidamente demonstrou ambições que iam muito além das fronteiras regionais. Odebrecht expandiu-se para grandes obras públicas em infraestrutura, aproveitando o momento em que o Brasil buscava modernização acelerada. Odebrecht conquistou contratos bilionários com governos, tornando-se símbolo de desenvolvimento, mas também de excessiva proximidade entre empresas e poder político. Odebrecht transformou-se em um conglomerado multinacional, alcançando áreas de petroquímica, engenharia pesada e energia, construindo uma reputação de gigante imbatível. Corrupção tornou-se palavra-chave associada ao nome da companhia, mas esse estigma só viria à tona anos depois. Corrupção foi plantada nas primeiras relações obscuras entre a empreiteira e políticos influentes, em um Brasil ainda marcado por ditaduras e fragilidade institucional. Corrupção infiltrou-se como prática silenciosa, sustentando licitações manipuladas e benefícios escusos. Corrupção tornou-se mecanismo sistêmico que garantia vitórias em concorrências e crescimento meteórico. Escândalo começava a ser tecido em silêncio, quando a estrutura da companhia se alicerçava em obras estratégicas, rodovias, barragens, metrôs e estádios. Escândalo escondia-se por trás do discurso de progresso, enquanto milhões de reais eram desviados para contas ocultas. Escândalo passava despercebido por décadas, protegido por pactos de silêncio entre empresários e governantes. Escândalo moldava-se em redes de propina, que no futuro se tornariam o centro da maior investigação de corrupção da história. Política foi o campo fértil que alimentou essa expansão. Política abria portas para contratos internacionais na África, na América Latina e até no Oriente Médio. Política garantia que a empreiteira se tornasse braço informal de diplomacia brasileira, ampliando sua influência em países carentes de infraestrutura. Política consolidava a imagem da Odebrecht como um estado paralelo, com recursos e capacidade superiores a ministérios inteiros. Política era ao mesmo tempo a força que impulsionava e o veneno que mais tarde contaminaria sua própria sobrevivência. Ambição era o combustível central da trajetória da companhia. Ambição levou seus executivos a imaginar que nada poderia frear o avanço do império que estavam construindo. Ambição transformou empreiteiros em magnatas globais, recebidos como chefes de Estado em visitas a presidentes estrangeiros. Ambição criou a ilusão de que a Odebrecht estava além do bem e do mal, imune a qualquer fiscalização. Ambição pavimentou o caminho para o maior colapso empresarial da história brasileira. Poder foi a palavra que melhor sintetizou esse período inicial. Poder permitiu criar uma rede de influência capaz de atravessar fronteiras sem barreiras. Poder fez com que políticos, empresários e até chefes de Estado se curvassem diante dos recursos ilimitados da construtora. Poder tornou a empresa sinônimo de prestígio e confiança, mesmo que por trás houvesse práticas criminosas. Poder preparou o palco para a derrocada que chocaria o mundo. Segredo sustentava todo esse império. Um código de silêncio cuidadosamente mantido. Segredo estava em contas ocultas na Suíça, em malas de dinheiro entregues em hotéis luxuosos. Segredo era protegido por lealdades compradas e medos cultivados. Segredo seria, no entanto, a rachadura que permitiria a entrada da luz. Segredo abriria caminho para delações que exporiam toda a engrenagem da corrupção sistêmica. Impacto desse início não era apenas econômico, mas social. Impacto significava empregos, crescimento e obras que mudaram o cenário urbano do Brasil e de outros países. Impacto também significava dependência de governos inteiros, que se tornaram reféns do capital privado. Impacto seria lembrado anos depois como a face ambígua de uma empresa que construiu progresso com uma mão e destruiu confiança com a outra. Impacto marcou o DNA da companhia, definindo sua trajetória até o abismo. Legado começava a ser forjado, mas não no sentido que os fundadores imaginavam. Legado seria lembrado não apenas pelas pontes e usinas, mas pela rede subterrânea de propinas. Legado tornaria a Odebrecht símbolo global de corrupção, investigada em mais de 12 países.
Legado mostraria que a mesma força que ergueu o império seria responsável por sua ruína. Legado nascia já manchado, prenunciando o escândalo que viria à tona. Destino da Odebrecht já estava traçado. Uma ascensão fulminante, seguida por uma queda devastadora. Destino foi moldado pela escolha de caminhos fáceis, sustentados por alianças corruptas. Destino transformou-se em alerta mundial sobre os limites da relação entre empresas e política. Destino mostraria ao Brasil e ao mundo que nenhum império é eterno. Destino selou a primeira parte da história que ainda teria revelações impressionantes. Propina foi a engrenagem que manteve o sistema em movimento. Propina não surgia como exceção, mas como regra silenciosa. Propina garantia contratos bilionários, comprava lealdades e enfraquecia qualquer possibilidade de concorrência justa. Propina não era vista como crime dentro da companhia, mas como investimento calculado para ampliar lucros. Lava Jato foi o terremoto que expôs esse subterrâneo obscuro. Lava Jato iniciou com pequenas investigações em postos de gasolina, mas logo descortinou a maior teia de corrupção já documentada. Lava Jato revelou que a Odebrecht possuía um setor exclusivo, chamado Departamento de Propina. Lava Jato escancarou planilhas secretas, pseudônimos e transferências milionárias que cruzavam fronteiras sem controle. Executivos da companhia tornaram-se peças centrais do escândalo. Executivos administravam contas na Suíça, disfarçavam pagamentos em paraísos fiscais e criavam códigos internos para disfarçar nomes de políticos beneficiados. Executivos viviam entre o luxo de jatos privados e a tensão constante de manter a engrenagem funcionando. Executivos que antes eram intocáveis passaram a figurar nas capas de jornais, agora como alvos de investigações. Políticos de diferentes partidos surgiram conectados à mesma rede. Políticos recebiam recursos para campanhas, favores pessoais e obras em seus redutos eleitorais. Políticos eram sustentados por dinheiro ilícito, tornando-se reféns da construtora. Políticos apareciam em delações premiadas, revelando como a Odebrecht influenciava decisões legislativas, concessões e privatizações. Brasil tornou-se epicentro do escândalo, mas não foi o único. Brasil viu presidentes, governadores e ministros sendo investigados, transformando a política nacional em palco de descrédito. Brasil assistiu à crise de confiança que paralisou investimentos e mergulhou a economia em recessão. Brasil percebeu que sua maior construtora, antes símbolo de progresso, agora simbolizava decadência. Brasil entrou para a história com a maior investigação de corrupção já registrada. Mundo foi arrastado pela mesma tempestade. Mundo descobriu que a Odebrecht havia criado um esquema global, espalhando propina em mais de 10 países. Mundo expôs como líderes africanos, presidentes latino-americanos e ministros europeus estavam ligados ao esquema. Mundo acompanhou investigações em tribunais internacionais, ampliando o alcance do escândalo. Mundo consolidou a Odebrecht como sinônimo universal de corrupção empresarial. Justiça tornou-se o fio condutor da narrativa. Justiça atuou com delações premiadas, prisões preventivas e confissões públicas que chocaram a população. Justiça apresentou documentos, e-mails e depoimentos que comprovavam cada transação ilícita. Justiça mostrou que nenhum executivo estava protegido, nem mesmo o presidente do grupo. Justiça fez a sociedade acreditar que, finalmente, os poderosos estavam sendo responsabilizados. Sociedade reagiu com indignação. Sociedade foi às ruas, protestou contra a corrupção sistêmica e exigiu mudanças estruturais. Sociedade cobrou maior transparência e fiscalização de contratos públicos. Sociedade mergulhou em descrença com instituições que, durante anos, ignoraram irregularidades. Sociedade tornou-se personagem ativa de um capítulo histórico que mudaria a relação entre povo e poder. Crise financeira rapidamente se abateu sobre o conglomerado. Crise resultou em cancelamento de contratos, falência de subsidiárias e perda de milhares de empregos. Crise corroeu a confiança de investidores internacionais, afastando linhas de crédito e paralisando projetos. Crise transformou a empresa em sombra do império que fora, ameaçando sua própria sobrevivência. Crise mostrou que o preço da corrupção seria pago em escala global. Colapso era inevitável. Colapso atingiu credibilidade, liquidez e influência política.
Colapso foi acelerado por confissões internas, em que executivos revelaram a existência de um sistema paralelo que funcionava com perfeição. Colapso deixou claro que por trás de cada ponte construída havia uma rede de ilícitos. Colapso preparava o terreno para a reconstrução parcial, mas jamais devolveria o prestígio perdido. Colapso selou a imagem definitiva da Odebrecht como um dos maiores símbolos de corrupção global. Parte 3. A queda do império. Colapso da Odebrecht ganhou contornos cinematográficos. Colapso não significava apenas perda de contratos, mas desintegração de uma estrutura que parecia indestrutível. Colapso atingiu escritórios em diferentes continentes, esvaziou canteiros de obras e mergulhou milhares de trabalhadores em incerteza. Colapso revelou que a grandiosidade da empresa estava apoiada em um castelo de areia, corroído por décadas de práticas ilícitas. Escândalo internacional intensificou a ruína. Escândalo percorreu tribunais estrangeiros, manchetes de jornais e relatórios de agências de risco. Escândalo provocou bloqueios de crédito, inviabilizando novos projetos. Escândalo fez governos rescindirem contratos em andamento, rompendo vínculos históricos com a companhia. Escândalo expôs de maneira brutal que a confiança, quando quebrada, se torna irrecuperável. Declínio da imagem institucional foi rápido e devastador. Declínio afastou investidores, abalou acionistas e destruiu décadas de construção reputacional. Declínio transformou a marca em sinônimo de corrupção, anulando qualquer campanha de relações públicas. Declínio impediu negociações estratégicas, já que nenhum parceiro queria ser associado a um conglomerado investigado em diversos países. Declínio corroeu o pilar que sustentava o império, a credibilidade. Repercussão social ampliou o peso da tragédia corporativa. Repercussão alimentou indignação coletiva, fortalecendo o discurso anticorrupção. Repercussão repercutiu em universidades, fóruns acadêmicos e debates públicos, tornando a Odebrecht exemplo negativo a ser estudado. Repercussão reforçou a percepção de que nenhuma empresa, por maior que seja, está acima da lei. Investigação internacional acentuou a pressão. Investigação cruzou documentos bancários, interceptações telefônicas e e-mails corporativos. Investigação obteve cooperação entre órgãos jurídicos de diferentes países, ampliando o alcance das provas. Investigação produziu relatórios detalhados, anexando fluxos de dinheiro que ligavam a empreiteira a líderes de Estado. Investigação concluiu que a corrupção era tão estruturada que funcionava como departamento formal. Justiça reforçou a punição. Justiça determinou multas bilionárias, impedindo acesso a contratos públicos por anos. Justiça aceitou acordos de leniência, impondo à companhia obrigações de transparência inéditas. Justiça ordenou prisões de diretores e confiscou bens de famílias ligadas ao grupo. Justiça simbolizou que, mesmo tardia, a responsabilização alcançaria todos os níveis hierárquicos. Transformação tornou-se imperativo para a sobrevivência. Transformação envolveu renegociações de dívidas, corte de divisões inteiras e reestruturação societária. Transformação buscou restaurar credibilidade por meio de novos mecanismos de governança. Transformação exigiu substituição de quadros executivos, sinalizando tentativa de romper com práticas passadas. Transformação representou a última chance de evitar liquidação total. Sobrevivência passou a depender da reinvenção. Sobrevivência significou abandonar negócios marcados por denúncias e concentrar esforços em setores menos expostos. Sobrevivência obrigou a adoção de códigos de éticas rígidos e auditorias externas. Sobrevivência estabeleceu limites de atuação, reduzindo drasticamente o gigantismo que caracterizara o grupo. Sobrevivência mostrou que apenas uma versão menor e controlada poderia resistir. Legado final não deixou espaço para glórias. Legado converteu a Odebrecht em sinônimo global de corrupção empresarial. Legado transformou executivos em personagens de tragédia, que trocaram jatos particulares por celas frias.
Legado inspirou movimentos sociais e reformas institucionais em diversos países. Legado permaneceu como lembrança de que a ascensão meteórica pode resultar em uma queda igualmente vertiginosa. A advertência maior desse episódio foi clara. A advertência revelou que alianças obscuras entre política e negócios corroem sociedades inteiras. A advertência mostrou que projetos de infraestrutura, embora grandiosos, tornam-se inúteis quando erguidos sobre corrupção. A advertência consolidou a narrativa de que impérios erguidos sem ética têm prazo de validade. A advertência eternizou a Odebrecht como exemplo do que não deve ser repetido. Parte 4. Queda, consequências e legado do escândalo Odebrecht. Corrupção revelou-se não apenas como um ato pontual, mas como um sistema inteiro erguido sobre relações obscuras. Corrupção corroeu fronteiras, envolvendo presidentes, ministros e parlamentares em uma rede de favores que parecia não ter fim. Corrupção ficou estampada em delações, áudios e documentos oficiais, tornando impossível negar a profundidade do esquema. Corrupção atingiu tal escala que se tornou sinônimo da própria marca Odebrecht em manchetes internacionais. Justiça avançou de maneira inédita na América Latina, com prisões, investigações e conduções coercitivas transmitidas ao vivo. Justiça provocou quedas de líderes antes considerados intocáveis, gerando ondas de instabilidade política em países inteiros. Justiça obrigou partidos, tanto de esquerda quanto de direita, a rever suas práticas e alianças. Justiça demonstrou, mesmo com falhas, que a impunidade não poderia permanecer como regra absoluta. Política sofreu abalos sísmicos, derrubando carreiras consolidadas e enfraquecendo sistemas partidários. Política tornou-se sinônimo de desconfiança, com pesquisas mostrando níveis recordes de rejeição da população aos governantes. Política abriu espaço para o surgimento de outsiders que prometeram varrer o que chamaram de velha ordem. Política deixou cicatrizes duradouras, alterando o equilíbrio de forças em parlamentos e eleições. Economia enfrentou colapsos parciais, já que a Odebrecht empregava milhares de pessoas em dezenas de países. Economia assistiu à queda abrupta de contratos bilionários, congelados após as revelações. Economia sentiu impactos em setores estratégicos como infraestrutura, energia e construção pesada. Economia mostrou que a corrupção corporativa pode abalar pilares nacionais e desestabilizar investimentos internacionais. Imagem da empresa nunca mais se recuperou, mesmo após tentativas de acordos de leniência. Imagem transformou-se em exemplo global de como a ganância pode arruinar reputações centenárias. Imagem deixou marcas em universidades, jornais e filmes que passaram a usar o caso como material de estudo. Imagem provou que nenhuma corporação, por maior que seja, é indestrutível diante da exposição pública. Legado do escândalo permanece vivo na memória coletiva, funcionando como um alerta para futuras gerações. Legado mostra como o poder sem limites pode se transformar em armadilha mortal. Legado inspira movimentos de transparência e pressiona empresas a adotarem códigos de ética mais rígidos. Legado convida a refletir sobre até que ponto sociedades toleram práticas ilegais antes de reagirem. História da Odebrecht não termina em tribunais, mas continua a ecoar em decisões políticas, estratégias empresariais e debates acadêmicos. História tornou-se símbolo da luta contra o abuso de poder. História coloca o Brasil no centro de uma narrativa que ultrapassa fronteiras. História serve como testemunho de que segredos corporativos, cedo ou tarde, emergem à luz. Final desse enredo não oferece respostas fáceis, apenas lições duras. Final deixa a sensação de que novos escândalos podem surgir a qualquer momento.
Final desafia instituições e cidadãos a manterem vigilância constante. Final transforma o caso Odebrecht em mais do que uma investigação, em um espelho perturbador da sociedade contemporânea.